quinta-feira, turma! Estamos chegando com mais uma edição da Hora do Enem, o programa feito para quem quer fazer bonito em novembro. E é claro que você vai arrebentar nos exames que vão apontar quem é mais capacitado a uma vaga na universidade do ano que vem. É só você acompanhar o nosso conteúdo com disciplina que a gente chega lá. E por falar em conteúdo, vamos ver o que vai rolar no programa de hoje. No programa, vamos entrevistar a professora de Química, Karina Marinho. Na teleaula do dia, o Lande Vieira fala sobre matemática, abordando probabilidade com Hugo Leonardo. Se fosse vocês, não perdiam! E a gente abre a janela do Enem com o estudante de Ciências Econômicas, Bruno Morelli, direto de São Paulo. Já viu que o programa tá top demais, né, gente? Então se liga aí que tá começando a sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar com a professora de Química, Karina Marinho. Tudo bem, Karina? Bem-vinda à Hora do Enem! Olá, tudo bem por aí também? Tudo certinho? Tudo bem por aqui. Karina, eu queria saber de você, professora de Química, quais as principais dicas que você pode dar para os nossos estudantes? Eu tenho 3 dicas, né, que a gente precisa seguir como dicas básicas. Uma primeira, começou a estudar, e eu vou falar isso para Química, mas na verdade serve para qualquer disciplina. Organizar um cronograma. Se puder fazer isso com a ajuda, né, de um professor, uma professora, uma pessoa que seja formada em psicopedagogia, melhor ainda. Caso não tenha essa possibilidade, hoje em dia a gente tem várias listagens na internet disponíveis, temos também alguns portais. Então, pega um livro ou então recorre a alguma dessas ferramentas e faz um cronograma com uma bolinha ali, organizando, né, semanalmente, horas de estudo para cada disciplina. Fez isso, vai estudar por conteúdos. E aí você pode estudar por livro, por videoaula, da forma como você achar melhor. Eu, particularmente, gosto de resumos. Então, resumos de conteúdo que você possa grifar ali, enfim, utilizando várias canetas coloridas, vários artifícios, né, visuais. E logo em seguida fazer exercícios. A gente tem hoje para Química uma divisão em Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica. Se a gente fizer uma varredura desses conteúdos, a gente consegue aí, em 6 meses, tendo separadamente, né, esse horário semanal para olhar para a disciplina, a gente consegue fazer toda essa varredura do conteúdo. E aí, passados esses 6 meses, a ideia é se dedicar a exercícios de vestibulares antigos. Então, baixar a prova na internet. Hoje em dia a gente tem as provas antigas do Enem disponíveis aí no site do INEP. Então é só pegar essas provas e aí é ideal também fazer numa espécie de simulado. Então, aproveitar, né, que agora a gente está nesse período, então, em casa, nesse período pandêmico, e aí usar esse tempo como um simulado mesmo, às vezes até no final de semana, um sábado, um domingo, simulando ali aquele tempo exato do Enem e fazendo a prova, desligando o celular, desligando absolutamente tudo, se isolando quando possível e fazendo esse simulado. E no mais, exercícios anteriores das provas, porque aí você vai se preparar. Eu amei as dicas, muito obrigada, professora. E para finalizar, uma mensagem para quem está assistindo. Se dedique e saiba que no tempo certo as coisas vão acontecer. Então, ó, muita calma, muita tranquilidade e muita fé. Karina Marinho, participando aqui da Hora do Enem, junto com a gente. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é de um conteúdo bem intuitivo, prático e dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online,
Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Uma aula de matemática falando sobre probabilidade com Hugo Leonardo. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar, hoje é dia de matemática. Comigo hoje, ele, professor Hugo Leonardo. Chega mais! Fala aí, Lande. E aí? Tranquilo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, hoje a gente fala de probabilidade. Então, qual a probabilidade de cair no Enem? Altíssima. Uma das matérias que mais aparece na prova do Enem, está presente nos últimos 10 anos de prova, pelo menos uma questão a cada ano. Então, assim, é um assunto bastante recorrente na prova e bastante importante também. Então, bora lá ver a questão que você trouxe? Vamos lá. Já tá aí, questão 149 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. O programa ele fala o seguinte: a figura ilustra uma partida de campo minado, o jogo presente em praticamente todo o computador pessoal. 4 quadrados em um tabuleiro 16 por 16 foram abertos, e os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas a serem evitadas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T, um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a letra e aí as alternativas P, Q, R, S e T. Ele deixa muito claro, né, no enunciado, que aqueles numerozinhos 2, 1, 3 e 4 são a quantidade de bombas que tem presentes nos 8 vizinhos né, do meio da letra. Então, por exemplo, se a gente pegar a situação do Q, você tem lá o Q, e aí em cima do Q ele abriu, tem um 1. Aí tem aqui 1. E aí aqui tem o quadradinho, 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 certo? Tem um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Beleza. Beleza? Tranquilo? E aí a gente tem, então, 3, 6 e 7, 8, né? Então, a gente quer saber, quando a gente abre esse 1, significa dizer que no meio desses carinhas aqui tem uma bomba. No caso das outras figuras, né, quando você tem aí o P, o T e o S, a pergunta em geral do problema é, por exemplo, vamos olhar para o S, que tem 4. Tem S, em cima tem 4, beleza? Aí você tem um quadrado aqui, um aqui, um aqui, 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 aqui. Significa dizer que dentre esses carinhas aqui, existe 4 bombas. Então vamos pensar no conceito de probabilidade. O conceito de probabilidade, ele é definido, né, por casos favoráveis, dividido, né, Sim. pelos casos totais. Na nossa questão, em geral, quando a gente olha para o Q, você sabe que o Q, ao redor dele, tem 8 casinhas. Certo. Nessas 8 casinhas, você tem uma bomba. Certo. Então, qual é a probabilidade de você abrir uma dessas casas e ter uma bomba? Bem, eu tenho 8 possibilidades. Sim. Dentre essas 8, ou seja, os meus casos totais são 8 possibilidades. Certo. Dentre essas 8, eu tenho uma dessas 8 que tem bomba. Certo. Então, a probabilidade de eu tirar uma bomba no Q é de 1/8. Então, isso aqui a gente está se referindo a Q. Tudo bem? Beleza. Se a gente olha, por exemplo, para o S, você tem 8 possibilidades Sim. e 4 bombas nessas 8 possibilidades. Então, os seus casos totais continuam 8, né? São 8 vizinhos. Só que, dentre essas 8 casas, 4 delas têm bomba. Certo. Então, a probabilidade de você apertar, por exemplo, nessa e ter uma bomba aqui é de 4 Para 8. para 8. Basicamente, 1/2, né? 50% de chance
de você apertar aqui e ter uma bomba. Certo. Tranquilo? Tranquilo. E aí, se o aluno entendesse essa interpretação, ele já conseguiria eliminar de cara as possibilidades da resposta ser S, T e P. Sim. Por quê? Porque o Q, ele já é um oitavo. É 1 para 8. Certo. Quando a gente olha para o P, é 2 para 8. Quando você olha para T, é 3 para 8. E S é 4 para 8. Ou seja, já são valores maiores do que Q. Certo. Tranquilo? Só que ainda você não pode falar que a resposta de fato é Q. Tranquilo? Porque tem o R ali, né? Porque ainda tem um R. Então, assim, o aluno ele tem que tomar um cuidado, porque às vezes ele vai olhar para o Q e vai falar, então aqui é a resposta. Mas você tem que tomar um cuidado, porque ainda tem uma última letra que você tem que avaliar no problema. Tranquilo? Beleza? Agora a gente vai tomar cuidado e avaliar o R. Então, olhando aí para R, tem essa casa, essa, 8 vizinhos, e a gente quer saber qual é a probabilidade de ter bomba aqui. Tranquilo? De você, na verdade, apertar o R e a bomba estar em R. Uhum. Porque, por exemplo, a probabilidade de apertar em Q e a bomba estar em Q é de 1/8. Uhum. Agora, a probabilidade da gente apertar em R e a bomba estar em R, a gente não sabe. No enunciado, ele fala a respeito de 40 bombas. Essas 40 bombas a gente vai ter que usar para alguma coisa. Em enunciados do Enem, quando ele te deu uma informação que você não usou ainda, é porque, de alguma forma, aquela informação vai ter que usar na hora da Faz solução. sentido. Ela tem que fazer algum sentido. E aí você se pergunta, bem, ele me deu 40 bombas, mas para que eu vou usar essas 40 bombas? Se a gente parar para pensar, ao redor de S tem 4 bombas. Ao Certo. redor de T tem 3 bombas, de P tem 2 e de Q tem 1. Certo. Então, a gente já tem aí no mapa aparecendo 10 bombas. 4, mais Sim. 3, mais 2, mais 1. São Certo. 10 bombas. No total são 40. Então, sobram quantas bombas espalhadas nesse campo minado? Bonito. 30. A probabilidade de ter em R não vai ser 30 sobre o total de casinhas. Por quê? Porque nessas casinhas aqui eu já sei a probabilidade. Certo. Nessa aqui também, na do T também, na do S também. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai formar uns bloquinhos aqui, ó. Esses bloquinhos têm quantas casinhas? 9 no total, 9. certo? Certo. São quantos bloquinhos desses? 4. PQ, ST. ST. Então são 4 bloquinhos desses. Certo. Ou seja, os casos totais, ou seja, o total de casas disponíveis, vai ser o total de quadradinhos que você tem, que é 256. Por que 256? 16 vezes 16. Ele já fala, Ele né? fala que o quadrado é 16 por 16, menos 4 vezes 9. Por que 4 vezes 9? Porque eu tenho que descartar esses bloquinhos que eu já sei a probabilidade que tem aqui dentro. Então, eu já sei as bombas que tem aqui. Isso no total vai ser 256 menos 36. Isso é 220. Ou seja, a probabilidade da gente ter uma bomba, né, de eu apertar em R e a bomba estar em R é 30, que é o total de bombas que ainda tem, sobre o número de casas disponíveis que ainda tem, que são 220. Se você corta aqui, é um 3 sobre 22. Porém, 3 sobre 22 é um número maior do que 1/8. 1/8 é 0,125. E 3 sobre 22 é 0,136. Então, como essa probabilidade aproximadamente é 0,125 e essa probabilidade é 0,136, então a probabilidade de menor, né? Como ele quer que a gente escolha o que tem a menor probabilidade, o que tem a menor probabilidade seria quem? Seria o Q. E aí, por conta disso, a resposta fica na letra bravo, B. Qual é a maior dúvida da galera quando o assunto é probabilidade? Landy, uma das maiores dúvidas que os alunos têm é quando você tem eventos acontecendo ou de maneira simultânea ou não, que é o que a gente chama de eventos dependentes e eventos não dependentes, né? Então, assim, analisar, ler um enunciado e ver quando que um evento é dependente e quando ele não é, talvez seja uma das maiores dificuldades dos alunos
diante das questões. Professor, a gente viu uma questão que exigia mais assim interpretação, conceitos, mas de que outras formas a probabilidade pode aparecer no Enem? Você tem que saber o que é um evento dependente, o que é um evento independente, o que você vai fazer com a probabilidade quando for dependente, a ideia de probabilidade complementar, porque às vezes é mais fácil você calcular a probabilidade do que você não quer do que a probabilidade do que você quer. Às vezes é mais vantajoso. Então, assim, saber trabalhar com todas essas ideias no meio dos problemas de probabilidade faz com que o aluno tenha um desempenho melhor nas questões. Opa, isso pede revisão, então, professor. Com certeza. Pode ser? Vamos lá. Então, bora lá. Bem, eu deixei separadinho aqui para a gente entender um pouquinho eventos dependentes, eventos independentes, o que a gente faz com as probabilidades. Basicamente, o que é um evento dependente? É quando uma coisa depende da outra. Então, para que algo ocorra, você precisa que uma outra coisa também ocorra ao mesmo tempo. Uma coisa que é diferente, um evento que é independente. Quando a gente usa a palavra ou seja, quando você tem num baralho e eu quero a probabilidade de tirar um ás ou uma carta de ouro. São eventos que não dependem um do outro. Em situações como essa, o que a gente faz? Quando você tem dois eventos acontecendo, e aí você, no próprio enunciado, ele vai te dar essa dica. Quando ele falar que vai acontecer uma coisa e outra, esse e pede para que você multiplique as probabilidades. Quando no enunciado ele falar para você no enunciado um evento ou outro, esse ou quer dizer soma. Então ele vai pedir para que você some as probabilidades. E a ideia de probabilidade complementar é uma ideia muito importante, é uma dica muito, muito legal, que é o seguinte: a gente escreve P mais P barra é igual a 1. Como assim? A probabilidade de algo acontecer mais a probabilidade de algo não acontecer sempre tem que ser igual a 1. Por exemplo, a probabilidade de chover mais a probabilidade de não chover tem que ser igual a 1, ou 100%, né? E aí, por que isso é tão importante? Porque vários problemas é mais fácil você calcular o que você não quer do que você calcular o que você quer. E aí, o que você vai fazer em problemas desse tipo? Você vai só manipular essa equação falando o seguinte, que a probabilidade do que você quer é igual a 1 menos a probabilidade daquilo que você não quer. Sendo assim, você consegue calcular direto a pergunta do problema. Qual é a grande dica para você usar isso aqui? Quando tiver a palavra pelo menos. A gente chama isso aqui da dica do pelo menos. Se no enunciado tiver a palavra pelo menos, então provavelmente, assim, 99% dos casos, você vai poder calcular a probabilidade complementar, que vai ser mais fácil do que você ficar fazendo ali a probabilidade direitinha, uma a uma, vai te tomar muito tempo e na prova do Enem você não tem esse tempo todo. Exatamente. Beleza? Sempre é fundamental, né, na prova do Enem. Exato. Depois dessa revisão, bora fazer a questão? Vamos lá. Então simbora, já tá na tela. Questão 154 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá. Ele fala, um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas, que estão na mesma linha ou coluna dessa peça, é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5, ou 20%, beleza? Ele não coloca, mas 1/5 representa 20%. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é... Bem, é um problema de interpretação e que basicamente você tem que analisar alternativa a alternativa. Ele fala que ele quer a probabilidade, né? Ele fala, na verdade, que ele quer o do tabuleiro que tenha a probabilidade da peça estar na zona de conflito ou na zona de confronto menor que 20%. Tranquilo? Beleza. Primeiro que a gente vai analisar é os casos favoráveis para ela estar na zona de confronto. E para isso a gente já pega o 4x4, que é a letra A, né? E vamos analisar o que vai acontecer aqui. Bem, as
possibilidades, né, as peças que estão na zona de confronto, basicamente, vão ser a seguinte. Se eu pego um tabuleiro 4x4, Certo. coloco a primeira peça aqui, quantas peças estariam na zona de confronto? Bem, a gente tem N aqui Sim. e N aqui. No caso, são 4 aqui Certo. e 4 aqui, Beleza. certo? Só que quando eu conto 4 e 4, eu conto esse ponto aqui 2 vezes. Então, na verdade, eu tenho 4 com 4, 8, mas é menos 1, que é menos esse cara. Certo. Então, a zona de confronto, ela é composta por 7 casas. Beleza. Tranquilo isso? Beleza? Então, os nossos casos favoráveis, eles basicamente vão ser esses carinhas aqui. 7, beleza? Certo. Sobre o total de casas que a gente vai ter. 16. Beleza. E aí, a gente tem que analisar se 7 sobre 16 é de fato menor do que 20%. E aí, para isso, a gente precisaria fazer, né, 700 sobre 16. Passando esse cara para porcentagem, a gente multiplica por 100 e faz essa divisão. Tranquilo? Basicamente, isso aqui é um 350 dividido por 8, né? Sim. Certo? Dividiu. E aí, a gente dividindo, podia dividir por 2 de novo, mas já vamos dividir por 8 direto. 350 sobre 8, divide 35 com 8 dá 4, né? Aí 32 para 35, 3. Isso aqui vai dar 43, certo? Certo. 43,75%. Beleza? Beleza. Então, a probabilidade de você ter, né, a zona de... colocar uma peça e ela está na zona de confronto num tabuleiro 4x4 é de 43,75%. Agora, se a gente olhar para o 6x6, 9x9, 10x10, 11x11, não tem como a gente desenhar todas elas na hora da prova do Enem, porque vai te tomar muito tempo. Então, o ideal é que você chegue num padrão de quantas casas sempre vão ter na zona de confronto num tabuleiro de qualquer que seja a quantidade de casas. Quando a gente olha para cá, você tem N casas. Certo. E para cá você também tem outras N casas. Certo. Tranquilo? Imaginando. Se a gente olhar para a zona de confronto, você tem N casas aqui e N casas aqui, beleza? Beleza. Então você tem 2 vezes N casas. Certo. Só que o que acontece? Quando você conta N casas para cá e N casas para cá, você contou esse cara 2 vezes. Então você precisa tirar ele pelo menos uma vez. Então a quantidade de casas que tem na zona de confronto é sempre 2 vezes N menos 1. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. E a partir daí a gente vai analisar a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e ver qual delas é o gabarito de fato do problema. Lembrando que ele quer que a probabilidade seja menor que 20%. Tranquilo? Certo. Na letra B, ele fala de um tabuleiro 6x6. Tranquilo? Beleza. Bem, num tabuleiro 6x6, o que acontece? Os casos favoráveis, ou seja, a quantidade de casas que tem numa zona de confronto, vai ser 2 vezes o N. O N sempre é o número de lados. Certo. Então, 6 menos 1. Dividido pelo total de casas que você tem. 36. Beleza? 2 vezes 6 dá 12. Menos 1 dá 11. 11 sobre 36. Certo. Beleza? Isso, em porcentagem, é aproximadamente 30%. Show? Tranquilo, beleza? Tranquilo. A próxima opção é 9x9. Aí a gente vai analisar aqui 9x9. 9x9, a quantidade de casas na zona de conflito é 2 vezes 9 menos 1. Então é 2 vezes 9 menos 1 sobre o total. No caso agora, 81 casas. Certo. Isso aqui vai ser 17 sobre 81, que em porcentagem é aproximadamente 20,9%. Só que o problema aqui é que seja inferior a 20%. Então, assim, já é quase que um spoiler que a resposta está chegando. Sim. E aí a gente vai olhar para o gabarito da letra D, 10x10. Quando a gente olha para um tabuleiro 10x10,
você tem que a quantidade de casas na zona de confronto é 2 vezes 10 menos 1 sobre a quantidade total, que é 100. 20 menos 1, 19. 19 sobre 100 vai dar quanto? 19%, que de fato é um número menor que 20%. E aí, se você olhar para o 11 por 11, que é a última alternativa, você tem aí que a quantidade de casas na zona de confronto é 2 vezes 11 menos 1 sobre 121. Isso é 21 sobre 121. Certo. É aproximadamente 17%, que também é menor do que 20%. E aí você pode pensar, bem, então eu vou ter 2 gabaritos nesse problema. Não, porque o enunciado ele fala para você a dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro ou seja, a dimensão mínima é o quê? 10 por 10. Essa aqui não é uma dimensão mínima, essa é maior do que 10 por 10, né? Certo. Então, a menor dimensão possível seria a 10 por 10, que é que está no gabarito da letra D. D. E no Janela do Enem de hoje, vou conversar com o Bruno, direto de São Paulo. Bem-vindo, Bruno, à Hora do Enem. Olá, muito obrigada. Já estou sabendo que estou conversando com um economista que fez algumas escolhas assertivas, como fez provas 3, 4 vezes antes de chegar à hora H. Queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência. Então, eu era um aluno mediano no ensino médio, mas tinha o desejo de entrar numa universidade de ponta, né? Então, tentei o Enem logo direto e eu só conseguia passar em universidades longes, né? Eu sou de São Paulo e eu passei no Paraná, na UTF-PR. Aí meus pais não queriam que eu saísse de casa, e nem eu, porque né, eu era muito novinho, tinha meus 17 anos. E aí meu pai me encaminhou para o cursinho, onde eu fui crescendo, né? Tive que aprender a estudar, a me organizar, a ter mais disciplina, até conseguir chegar na Federal de São Paulo, né? Foi um processo longo, foram 3 anos, na casa de umas 16 provas entre vestibular e simulado, né? E aprender a lidar com outras coisas que a gente não aprende em sala de aula, né? Como fator psicológico, ansiedade e a paciência, né? Como que você lidou com essa ansiedade, enfim, com a insegurança? Olha, foi muita oração, né? Eu sou cristão, mas também a questão de não tentar prever o futuro. Eu acho que era um fator que me ajudou muito nas provas. As melhores provas que eu fiz, eu não me preocupava com a nota ou com quanto que eu não tinha uma meta de uma nota. Eu simplesmente tentava fazer a prova e me entregar ali. No meio do caminho, você também mudou de curso. Mudei. Comecei a jornada, né? Pensando em fazer ciência da computação, mas durante os anos no cursinho acabei me apaixonando por matemática, que eu já gostava, e por história. E aí, conversando com uma psicóloga no último ano, ela me encaminhou que seria bom para minha saúde mental trocar. E meus pais falaram que se eu não gostasse, eu poderia retornar para o cursinho. Mas no fim, acabei me apaixonando, né? E hoje estou na economia, nem penso em sair, penso até em me aprofundar mais no futuro. Bruno, eu quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Imagina. Obrigada por essas dicas e compartilhar um pouquinho da sua vida com a gente. Tá bom, foi um prazer. Obrigado. Prazer é meu. Gente, esse é o Bruno, direto de São Paulo, participando aqui do Janela do Enem. Tá chegando a hora, é a hora do encerramento. O quê? Você perdeu algum programa ao longo da semana? Não esquenta não. Sábado e domingo tem maratona. Aos sábados você pode rever tudo a partir de 1h e aos domingos a maratona começa às 6 da manhã. É muito conteúdo, hein, galera? É para você reforçar e ainda tem o nosso canal no YouTube para você saber tudo que está rolando. Participe também da Hora do Enem. Você pode dar sugestões, tirar dúvidas pelo nosso WhatsApp. E se der, participar também no nosso quadro, Uma Janela do Enem, contando a sua história.
Vou ter a honra de ter você aqui no programa comigo. Estamos sempre ligados em você. Marque também a gente nas redes sociais, #Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E mais, você pode aproveitar nosso curso intensivo multiplataforma. É só acessar o nosso site. E até novembro nós estamos juntos na mesma batida. Continue com a gente, vale muito a pena, com muita força, fé e disciplina. Vamos que vamos, do mais, é sempre um prazer imenso ter você aqui comigo. Até a próxima, galera! Vamos com muita saúde, lembrando, cuidem-se. Um beijo e até amanhã!